Fala pessoal, seja bem-vindo ao Captação que Vende. Eu sou o Davi e esse aqui é o episódio número 2 nessa série de conteúdos que serve para te ajudar a vender mais e aprender a captar mais clientes através do tráfego pago. E o tema de hoje a gente vai falar sobre: será que conversar com mais gente vai te ajudar a vender mais? Então fique comigo aqui até o final desse vídeo que a gente vai conversar muito sobre isso. É um tema polêmico, é um tema que muita gente provavelmente deve pensar: pô, mas será que eu preciso de mais gente? Será que eu preciso captar? Às vezes a gente conversa com um cliente ou outro e a gente vai sempre estar precisando de novos contatos, novas pessoas, e muita gente se questiona: não preciso disso. E eu vou te dar alguns exemplos aqui para ver se a gente consegue desenvolver esse tema, tá? Primeiro, da onde veio esse conceito e da onde veio esse tema, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é o seguinte, né? Há um tempo atrás eu ouvi uma história, né, de uma empresa que ela, na verdade foi um estudo, né, que ela estudava empresas de varejo, e essas empresas de varejo que a gente vê aí muito, por exemplo, loja de calçado, loja de roupa, elas tinham um percentual de venda a cada vendedor que eles tinham, ou seja, quanto mais vendedor eles tinham, mais vendas eles tinham. Então a quantidade de vendedores na loja fazia você conseguir vender mais. E esse estudo foi comprovado que, um exemplo, eu tenho 10 vendedores, eu sei que eu vou bater tanto de faturamento. Se eu tiver 5, eu sei que eu vou bater menos faturamento. Então isso se deve ao fato de que a quantidade de pessoas que a gente consegue, talvez o vendedor consegue processar e tudo mais, você aumenta as suas vendas, né? Já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, que a gente vai conversar muito sobre venda aqui e captação, né? Outro conceito que é mais ainda relacionado a isso é o conceito do Receita Previsível, um livro, né, muito famoso sobre venda. Te aconselho a ler esse livro, que ele fala o seguinte: quanto mais pessoas interessadas, quanto mais controle você tem sobre os seus leads, quanto mais controle você tem sobre as pessoas interessadas no seu negócio, mais você vai conseguir ter faturamento. Por isso que o tema do livro é Receita Previsível, porque você consegue prever a sua receita. É justamente sobre isso o tema do livro. E uma forma de prever a sua receita é prever quantos leads você consegue captar no mês, quantas pessoas você consegue colocar para dentro no mês. O tema desse livro é mais voltado para o outbound, mas cabe muito aqui para gente que trabalha com inbound, né? Outro dia eu posso falar sobre esse tema. Outbound é o fato de você ir pesquisar contato, né? Talvez pegar uma base de e-mail, pesquisar contatos talvez frios, e inbound é quando você faz o marketing para trazer a pessoa até o seu WhatsApp, até o seu site, até o seu conteúdo, né? Então esse livro desenvolve muito bem esse conceito, e é um conceito muito, muito importante para quem quer vender, porque se você quer vender, você precisa entender o porquê você vai fazer cada ação. E a ação de trazer mais gente, ela vai garantir que no final do processo você tenha mais gente também. Então, é sempre importante você achar: mas eu quero só vender. Se você não começa, pensa, não sei, né? Vou dar um exemplo de um processo. Se você tem um exemplo, eu quero que caia aqui 2 ml de água. Você pode ter um funil com muita água, mas no final ali ela pode pingar. Mas se não tiver água nenhuma caindo, não vai cair água embaixo, né? Mesmo que você queira pouca venda, você vai precisar ter uma quantidade de pessoas relevante no início desse processo, tá? E Davi, a quantidade de pessoas realmente faz a diferença? Sim, por quê? Eu vou te explicar. A quantidade de pessoas, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre estatística, né, sobre a questão de conversão. Eu recomendo muito você ver o vídeo anterior para você poder entender um pouco sobre isso. Mas esse vídeo, nesse conceito aqui, se você tiver uma certa quantidade de pessoas, você vai tender a vender um determinado número. Um exemplo: eu tenho 100 pessoas que me procuram todos os meses através do tráfego e eu vendo R$1.000. Beleza. Se você tiver 200, você vai ter uma venda de R$2.000 e assim sucessivamente, né? Não necessariamente quadrado, assim, às vezes pode variar bastante, mas o conceito é esse. Então, quanto mais pessoas você consegue atrair, quanto mais pessoas você consegue colocar dentro do seu funil, mais você vai conseguir vender, né? Então, assim, o tráfego pago é a ferramenta para você fazer isso.
Se você quer... para que serve tráfego, Davi? O que é tráfego? Tráfego é justamente você conseguir trazer a pessoa para algum lugar. Né? Tem gente que tenta complicar muito. É anúncio, é os anúncios online, é não sei... Não, tráfego é você pega a pessoa de um lugar que ela está e você consegue trazer ela para dentro do seu WhatsApp. Quando a gente fala funil, eu estou falando do seu processo de venda. Então, eu trago ela para dentro do seu processo de venda. Né? Então, quantas pessoas eu preciso para conseguir vender? Você vai precisar ter aí, né? Enfim, vou voltar aqui um pouco na questão de quantidade ainda. Quantidade faz a diferença. A quantidade de pessoas faz muita diferença, por quê? Porque se você tiver poucas pessoas, você vai tender a ter um número de vendas menor. Se você tiver mais pessoas, você vai ter uma quantidade de venda maior. Davi, mas qual é esse número então? Se você está falando sobre números, qual é o número? Será que eu preciso do estádio do Vasco lotado? Né, eu botei essa imagem aqui para ilustrar um pouco, né, o nosso Vascão aí. Mas se você não é do Rio de Janeiro, talvez até você nem vai entender muito essa imagem. Mas, enfim, se você, por exemplo, você não precisa ter um estádio lotado para poder vender, eu preciso de 1.000 pessoas. Não. Cada operação vai ter a sua taxa de conversão. Se você vende um produto mais caro, sua taxa de conversão vai ser menor, né? E se você vende um produto mais barato, sua taxa de conversão tende a ser maior. Outro fator que pode influenciar a quantidade de pessoas é o público, né? Às vezes, por exemplo, eu quero vender... por exemplo, essa semana eu tive um contato com um cliente que ele vendia home care, né? Talvez até assista esse vídeo aqui. Mas assim, você pensa na quantidade de pessoas que precisa desse serviço. A quantidade de pessoas que precisa desse serviço é muito menor. É diferente de uma pizzaria, né? A pizzaria... qual a quantidade de pessoas que a pizzaria atende? Um exemplo. Eu tenho um produto aqui que só pessoas que tem problema digestivo que pode comprar. Então você vai ter um número limitado de pessoas. Então a sua taxa de conversão, você tem que considerar que o seu público é muito específico e muito pequeno. Então a quantidade de pessoas pode ser muito variável nesse sentido. Se você tem um negócio B2C, que a gente chama, que é Business to Cliente, ou seja, a gente vende para o cliente final, que é pizzaria, né, de repente joias, roupa, essas coisas que você vende para um cliente final, você vai tender sempre a ter um número maior. Se você tem um B2C, que é venda para a empresa, tem gente que vende até para o governo, por exemplo. Imagina só, poxa, o governo é grande, mas não é tão grande quanto empresa, né? Na sua cidade tem uma prefeitura só. Então, assim, quantas empresas tem, né? Você mora em um estado, tem poucos estados, né? Apesar de ser grande o volume de dinheiro. Mas, assim, se você vende só para um público muito específico, você vai tender a ter menos pessoas ali nesse público. Em alguns momentos é interessante, porque um exemplo, se você vende um produto só para mulher, às vezes é interessante você conseguir anunciar só para mulher. Só que assim, um exemplo, na sua cidade tem menos mulher do que mulher e homem, né? Mulher e homem você vai ter muito mais se você vender isso para os dois públicos. Porém, muitas vezes, você ter um público específico, você consegue direcionar a sua atenção, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, que é a questão da qualidade do seu lead, a qualidade do seu processo de venda. Às vezes a quantidade não importa tanto, né? E aí, vale a pena? Será que vale a pena investir para ter mais pessoas? Eu botei a imagem de um ticket aqui. Será que evento cheio é melhor do que evento vazio? E aí eu te pergunto, né? Você precisa sim ter mais pessoas. Vale muito a pena investir. E eu afirmo isso categoricamente. Por quê? Você pode pensar assim, mas meu negócio está muito bem, eu estou indo bem, está tudo certo. O fato de ter mais pessoas vai te dar mais controle, mas quando eu digo controle é mais intencionalidade na aquisição de cliente. Um exemplo, você tem, vou dar um exemplo que você tem aí hoje uma facilidade de conseguir mais de 100 clientes por mês. Davi, eu consigo 100 clientes por mês. Só que a gente sabe que se você não consegue através de um meio alguma forma controlável,
você está conseguindo esses clientes através de indicação ou através de outra forma. E esses clientes que você consegue através de indicação, você não vai conseguir sempre 100, né? Você vai conseguir 80, vai ter mês que você vai conseguir 110. Normal, qualquer meio é assim, mas no meio onde você não controla é muito mais variável isso, tá? Porque você não está controlando, você não tem intencionalidade. Você não pode falar, esse mês eu vou vender mais. Não tem como, né? Porque você não pode, a não ser que você faça uma promoção muito grande. Mas no tráfego pago, quando você investe para ter mais pessoas no seu trazendo mais pessoas, o que você acaba ganhando? Você ganha o controle, a intencionalidade dentro do seu processo. E aí, você pode trazer 100, deu certo, no mês que vem você pode trazer 200. Deu certo, você pode trazer 1000 pessoas. Você pode abrir uma filial, você pode conseguir cliente e passar para o seu concorrente. Enfim, você pode fazer muitas coisas se você tem controle da quantidade de pessoas. É um problema que eu acho que é generalizado, essa questão de poxa, eu não estou conseguindo vender. Chega no final do mês, às vezes a gente fica desesperado querendo vender. Se você consegue trazer mais gente para o seu processo, você vai ter mais vendas, tá? E claro que a gente vai falar sobre qualidade, deve mais pessoas, mas e aí, essas pessoas? Eu vou ter 1000 pessoas me chamando aqui, mas será que eu vou vender quanto? Né? Será que eu vou vender para as 1000 pessoas? Não necessariamente. E você não precisa vender para as 1000 pessoas para ter resultado, tá? Às vezes você vai ter que conversar. O processo de venda, gente, é uma coisa meio complexa. Se você... A gente trabalha... esse dia eu estava vendo um vídeo falando sobre a vida do vendedor, né? Já começa assim, é uma profissão que você conversa com 10 para levar 9 nãos e fazer uma venda. Ou seja, se você conversa com 1000, você vai levar 900 nãos para ter 100 vendas. Então, é um processo extremamente dolorido, né? Porque você vai estar conversando com uma pessoa, você acha que vai fechar e estatisticamente ela não vai fechar. Então, a venda é um processo realmente complexo. Se você entrar na venda pensando em, cara, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender, você não vai... Quando eu vi isso pela primeira vez, eu lembro que no início do processo, quando eu comecei a mexer com venda, comecei a trabalhar com venda, eu entendia isso até como algo pessoal, né? Eu já tive vários vendedores meus que entendiam isso como algo pessoal. O cara não vendeu, o cara ficava mal, o cara ficava triste, o cara batia, ficava com raiva. Só que não entende que é um processo estatístico. Se você traz mais pessoas, você vai ter mais venda. Então você precisa de mais pessoas, você precisa de ter um processo que te traga uma certa quantidade de gente para você conseguir vender, tá? Então vamos lá, olha, a gente vai entrar agora num grande tema que é qualidade versus quantidade, né? Qualidade versus quantidade é interessante porque é o seguinte, se você entender o diamante, né, eu botei essa imagem do diamante aqui, a gente vai perceber que tudo que existe no mundo hoje, tudo que existe, tudo que tem demais não tem muita, não é questão de qualidade, mas tem pouco valor, né? E tudo que tem de menos é mais valioso, tá? Então, normalmente, trazendo esse conceito para dentro da venda, quando a gente pega um lead ou um contato, uma pessoa interessada menos qualificada, uma pessoa de menos instrução, a gente vai gastar menos, né? A gente vai gastar menos. Então, um exemplo, você precisa de 1000 pessoas, eu vou optar por pegar pessoas menos qualificadas, né? Com menos qualidade, leads com menos qualidade. Você pega leads com menos qualidade, você vai, consequentemente, gastar menos dinheiro para conseguir chegar a 1000 leads. Você pode talvez pegar o lead a R$1, a R$2, é um lead de menos qualidade. Ele passou por um processo de menor qualidade. Um exemplo, diamante. Vou dar um outro exemplo do diamante. Se você pega um diamante bruto, ele tem um valor. Mas o diamante lapidado, que passou por um processo de qualificação, que tira as arestas, né? Tira todo ali a questão que deixa o diamante deformado, você vai ter um diamante mais caro. Então o lead é a mesma coisa. Se você pega um lead mais qualificado, você vai tender a gastar mais qualificado, você vai pagar mais caro. Davi, não entendi nada que você falou. Vou te dar um exemplo. Você pega R$1.000, você bota numa campanha. E aí você faz uma campanha focada em ter leads com menos qualidade. E por quê? Porque você tem mais vendedor. Vou dar um exemplo. Você precisa alimentar os seus vendedores todo dia com 100 pessoas para eles conversarem.
E aí você foca em ter menos qualidade. Você vai pegar R$1.000 e você vai falar com 1.000 pessoas. Se você foca em quantidade, em qualidade, você vai focar em quê? R$1.000 eu quero ter 100 pessoas. Eu vou gastar R$10 por cada pessoa interessada. Ou seja, as pessoas ruins, elas vão ficar no meio do processo. Ah, Davi, mas é óbvio que eu quero pessoas de mais qualidade. Poxa, Davi, eu quero conversar com gente que quer comprar de mim e tal, beleza. Isso é a tal da utopia, né? Você, poxa, quero conversar só com gente que fecha. Por que isso é complexo, tá? Porque, um exemplo, se você tem menos dinheiro para investir, é interessante você começar talvez com um lead menos qualificado. Por quê? Porque você vai gastar muito caro para testar. E nem sempre o lead mais caro ele vai comprar de fato. Nem sempre o lead mais barato também não vai comprar. Mas, um exemplo, se eu tenho hoje R$1.000, já aconteceu muito comigo, né? Eu tinha 2 vendedores e eu tinha uma campanha que sim trazia lead qualificado, mas era mais cara. Então, assim, eu tinha meio que uma chance de perder aquele lead, mas era mais cara a campanha. Eu tinha uma campanha mais barata, que ela me dava mais possibilidades. Porque a campanha mais barata, ela vai colocar pessoas que não estão totalmente prontas, mas pessoas que o seu vendedor pode convencer um pouco mais, pode colocar um pouco mais de pressão e aquela pessoa fechar. Então você abre para ter mais oportunidades, se você tem mais vendedores. Então, se eu não tenho vendedor, talvez seja interessante você trabalhar com lead mais qualificado. Eu sou autônomo, né? Eu também já fiz isso, eu quero pegar um produto que eu quero só ligar pro cara rapidinho, falar com ele, explicar e já fechar. Já viu aquela venda que o cara entra em contato com você? Venda da OLX, por exemplo. Você coloca lá um produto, o cara já chega, eu quero, e compra, entendeu? Esse cara é qualificado. Por quê? Porque ele meio que já estava procurando um lugar onde ele viu o preço, viu tudo e só entrou em contato com você porque realmente ele estava interessado. Então, às vezes a baixa qualidade do lead vem da gente abrir um pouco mais a possibilidade de pegar uma camada. Um exemplo, a gente na internet a gente vai ter uma camada pequena de pessoas que estão prontas para comprar o seu produto. Só que essas pessoas são uma agulha no palheiro. E aí a gente às vezes não consegue achar essa pessoa ali nessa agulha do palheiro. E a gente abre um pouquinho para pegar mais gente, talvez que não esteja interessada, mas vai se misturar ali as pessoas que estão interessadas e estão prontas. Então, quando você traz isso para o seu WhatsApp, para o seu processo comercial, fica um pouco mais fácil de você conversar e achar ali um interesse maior. Eu já tive clientes, por exemplo, que vieram de campanhas frias, que o cara estava disposto a pagar R$5.000, R$4.000. Uma campanha que traria o mesmo lead ali que estava sem dinheiro, que estava com dificuldade. Então é interessante você ter isso, né? E aí, para você, será que só qualidade faz a diferença? Aí você pode ter uma conclusão óbvia, talvez, desse vídeo. Davi, eu já entendi o que você falou, então vou pelo caminho da qualidade. Para mim, eu não quero lead desqualificado. Tá, o que é um lead mais qualificado? Tá? Vamos dizer que a gente está vendendo uma geladeira. Eu posso botar assim, posso botar uma foto de uma geladeira, colocar uma frase ali de impacto, enfim, de curiosidade. Eu vou trazer gente ali que vai começar a ser um pouco mais curiosa, né? Ela vai conversar um pouco mais, perguntando mais informações. Agora, se eu pego um anúncio e já coloco todas as informações, eu boto a geladeira, eu boto o preço, eu boto o ano, eu boto tudo, todas as informações no anúncio, né? O que vai acontecer? O cara que vai chegar até mim, ele está mais pronto para comprar. Ele já sabe muita coisa. A qualificação nesse caso é qual estágio o cara já está de consciência, né? Ele está consciente totalmente do produto. Então, qualidade nesse caso vai fazer diferença. Só que existem alguns produtos que não são tão óbvios quanto geladeira. Né? Um exemplo, às vezes você vende um serviço de social media, ou às vezes você vende um serviço de seguro, que o cara vai ter que conversar com você. Não adianta você botar preço, não adianta você botar ali, eu vendo seguro de carro, eu vendo seguro de moto, eu estou vendendo, de repente, um produto uma consulta médica. Não é tão óbvio, eu não posso botar um preço, não posso botar ali. Então, muitas vezes você vai trazer um lead que ele não tem totalmente consciência do seu produto. Então, é interessante você ter quantidade e qualidade na medida do possível. Sempre pensando no custo que você vai estar gerenciando. Então, eu tenho qualidade, eu tenho quantidade, eu tenho custo. Cara, beleza. Você conseguiu fazer um anúncio, botou todas as informações, botou preço, botou tudo. Chamou a atenção do cara. E ainda conseguiu fazer um custo bacana, top. Mas, muitas vezes o que a gente faz tiram algumas informações
para conseguir a atenção desse cara. Porque se você só não bota o preço no anúncio, você já abre uma curiosidade. Um exemplo, faça um anúncio sem preço. Vou vender esse notebook e não boto preço. Chama no inbox. Aí o cara, pô, vou ver, de repente esse notebook aí é barato. E aí o cara vem e chama. Então dentro do WhatsApp ou dentro da sua ferramenta de comunicação, você pode estar ali persuadindo, você pode usar a técnica, ligar para o cara, gerar confiança, né, explicar, fazer uma condição especial para ele. Então, isso faz com que você venda mais. Se você pega um exemplo, faz um teste, pega um produto seu, tem muita gente que odeia isso, né, vê isso, mas funciona. Você coloca lá, preço no inbox, ou chama no direct, e bota o outro com preço. O chama no inbox vai dar muito mais resultado, porque as pessoas têm curiosidade de saber o que é. Não tem todas as informações. Isso é um gatilho mental também, tá? Então, você vai precisar ter qualidade e você vai precisar ter quantidade, tá? Gente, se você não curtiu ainda esse vídeo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, essa é a sua oportunidade, porque a gente na verdade sempre coloca aqui, coloca nesse canal aqui assim, a gente vai fazer essa série. Por que eu estou fazendo essa série? Para poder auxiliar você que quer vender, né? Que você quer vender e você tem dúvida. Essa série não é para você aprender tráfego pago. Muito pelo contrário, a gente trabalha para pessoas que precisam de tráfego pago e a gente quer te ajudar a você entender mais sobre o conceito de tráfego pago para você investir melhor. A gente percebeu que os clientes que têm mais interesse em entender como funciona o investimento de tráfego pago, eles costumam investir melhor, permanecer mais tempo, entender mais o que fazer, quando fazer, né, do que você só dar um tiro no escuro e simplesmente não conseguir, né? Então vamos lá, você vai precisar ter qualidade e ter quantidade, tá? Sempre bota esse equilíbrio, tá? Se lembra daquele símbolozinho da justiça, vai tentar equilibrar qualidade e quantidade. Davi, se eu não conseguir equilibrar quantidade e qualidade, imagina só, não adianta você ter um lead por mês cheio de qualidade, custando R$1.000, R$500. Então você vai ter que ter quantidade uma hora. Então se você puder, né, abrir mão da qualidade para ter quantidade e conseguir essa qualidade depois, vale muito a pena, tá? Então, basicamente, para resumir o conceito de qualidade e quantidade, é você conseguir afunilar esse lead depois que ele já está em contato com você conversando. E aí, como eu vejo a qualidade do meu lead? É muito simples essa pergunta, né, essa resposta. Se você está conversando com a pessoa, né, e a pessoa está totalmente perdida, um exemplo. Teve um cliente que chegou até a gente aqui e contratar nosso serviço. Ah, mas o outro gestor começou a trazer leads de São Paulo e eu sou de Florianópolis. Cara, isso é uma clara falta de qualidade do lead. O que é qualidade no seu conceito, né? Qualidade é atender o requisito do cliente. Se eu moro em Florianópolis, eu preciso ter lead de Florianópolis. Se possível, lead da minha rua, que eu vou poder atender, do meu bairro que eu vou poder atender, da minha cidade que eu vou poder atender. Agora, se eu pego um lead de São Paulo, esse lead é desqualificado. Aí tu pega um lead, por exemplo, bota um anúncio e o lead vem em dúvida se esse realmente é o produto. Esse lead é desqualificado. Vem um lead que ele quer sempre comprar muito, muito, muito barato. É um lead desqualificado. É um lead que não entendeu a sua propaganda, chega lá para você e chega com perguntas meio loucas e para de responder. É um lead desqualificado, é um lead que não responde você, é um lead que talvez não entendeu direito o seu produto. Então, assim, tudo isso vai tornar o seu lead desqualificado. Principalmente, isso é função da gestão de tráfego, tá? Do seu gestor, de manter o seu lead com uma certa consciência do seu produto. Muitas vezes o gestor vai optar por não dar consciência sobre algum tema, e isso é totalmente normal, para não tentar qualificar demais, porque aí fica muito cara a campanha, né? Mas em alguns casos, tem mercados que são muito aquecidos também, que você consegue colocar mais informação e isso te ajuda a qualificar mais o lead. Então, para você entender se o lead está qualificado ou não, é a conversa do lead que vai falar, né? Hoje, existe uma forma de você qualificar o lead que é basicamente, assim, vou tentar falar duas formas aqui que eu considero muito aplicáveis. A primeira é através de formulário. Por exemplo, se o cara vai para o seu site,
e você bota um formulário ali com 10 perguntas, 5 perguntas, e dentro dessas perguntas você tenta extrair do lead a informação. E quando você vai entrar em contato com a pessoa, você já vai entrar em contato com uma pessoa que você conhece, né? Isso é uma forma que muita gente está fazendo para vender produtos mais caros, que você precisa entrar em contato com algumas pessoas específicas, e isso funciona muito, tá? Segunda forma de qualificar o lead é você ter um pré-vendedor. Isso aí é um conceito, é um tema para outra aula, para outro vídeo, enfim. Mas o que é pré-vendedor? Eles entenderam, né, que, inclusive nesse livro Receita Previsível, ele bate muito em cima desse tema. Entenderam que se você opta por mandar pessoas muito desqualificadas para o seu vendedor, ou pedir para ele pesquisar leads, ou pedir para ele procurar contatos, ele vai tender a ter menos eficiência, porque o vendedor ele tem um tempo que deveria ser dedicado a pessoas que estão qualificadas. Então, o pré-vendedor, ele meio que vai segmentar se o cara tem dinheiro, se ele é o cara realmente que pode fechar. Às vezes, por exemplo, você vende para a empresa, aí chega lá, o cara vai conversar com você, o cara é um funcionário, ele não decide nada, mas ele está perguntando sobre o produto. Então, isso acontece demais, né? Então, se você consegue qualificar ali no início do processo, você consegue fazer. Outra coisa que é interessante é o seguinte: quanto mais caro é o seu processo comercial, quanto mais caro você paga, tem um cara aqui só para qualificar, mais caro tem que ser o seu produto, ou você tem que vender algo caro. Se você vende, eu sou barbeiro, cara, isso não vai funcionar para você. Eu vendo carro, aí já é, bacana, eu vendo carro, você pega uma comissão de 10 mil. Eu vendo apartamento, beleza, isso aí vai pegar. Eu vendo energia fotovoltaica, bacana. Agora, se você vende produto muito barato, não vale a pena você usar muita qualificação, entendeu? É meio que você ali pegar na unha e ir trabalhando. Se você tiver um vendedor, alguém para poder atender junto com você, é uma coisa também, um outro tema. Deixa aqui, inclusive, seu comentário para um próximo tema. Davi, eu queria saber mais sobre contratar vendedor, como treinar meu vendedor, como trabalhar. Então, assim, deixe aqui que a gente vai te ajudar nisso, né? E aí, o que é um lead ruim, né? É uma pergunta que a gente acaba recebendo bastante, que é o seguinte: o que é um lead ruim? O que é um lead ruim? Lead ruim é um lead que você percebe de cara que ele não vai fechar, né? Quando o cara chega pra você e fala assim, não, por exemplo, você tá vendendo um carro, né? Você pega um lead e o cara fala, cara, vi esse carro aqui, tô com dinheiro, vi esse carro aqui, tô querendo pesquisar mais, tal, vou aí na loja. Cara, esse lead é perfeito. Eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi na vida é sobre você entender o que não é sucesso e o que é sucesso. Se você não tem clareza do que é sucesso para você, não sei o que eu quero. A tendência é, quando você chegar no sucesso, você não perceber que você teve sucesso. Então, é muita aquela expressão, né? Você é feliz e nem sabia que era feliz. Tem gente que é assim, às vezes a pessoa, cara, tá pegando o lead top, pronto para vender. Não, esse lead tá muito ruim, vou parar essa campanha. Não tá, isso aqui não tá dando certo. Cara, às vezes você tá pegando o lead certo. Só que lead, o próprio nome já diz, o cara está interessado. Ele não está pronto para comprar. Ele não vai pegar, te chamar e te dar o Pix. Não vai fazer isso. Ele quer conversar, ele quer quebrar objeção, ele quer entender mais. E é aí que entra o seu processo de venda. Por isso que você precisa ter um bom processo de venda. Então, um bom processo de venda, ele vai entender que um lead ruim é um lead que não vai fechar de jeito nenhum, tá? Mas também vai entender que um lead, nem sempre, por não fechar, um lead ruim. Às vezes o cara não fecha agora, mas fecha mais para frente. Ou às vezes ele não fechou porque o seu vendedor, ou você como vendedor, foi um vendedor ruim. Então não era o lead que era ruim, era o vendedor que é ruim. Então se o cara tem as características do seu cliente e você não conseguiu fechar, o problema não está no lead, está em você. Entendeu? Então, lead ruim não é só lead que não fecha. O cara não fechou, essa campanha está muito ruim, o cara é muito ruim e tal. É interessante também entender que para você ter uma qualidade do seu lead, você vai precisar ter sempre quantidade, tá? Por exemplo, se você hoje, não sempre, mas se você optar por ter quantidade, uma hora você vai ter qualidade. Um exemplo, você consegue começar a captar 100 leads por dia, 100 leads por dia, 100 leads por dia. É muito provável que você tenha ali naqueles 100 leads,
Se você tiver a condição de conversar com todos eles, 10 que são excelentes clientes, que vão fechar com você. E dentro desses 100, você vai 10, você vai ter ali 5 que vai fechar mais para frente. Então, por isso que é importante ter quantidade. Se você só captar 10, você vai ter uma chance de fechar muito menor. Então, esse é basicamente o processo que você tem que perceber. Tá? Se você consegue leads bons, você vai ter muito mais venda. Porém, lead ruim não quer dizer que... falta de venda não quer dizer que o seu lead esteja ruim. Talvez você tenha que mudar sua abordagem. Quer ver uma abordagem muito ruim para fazer em venda? É o cliente te perguntar o preço e você de cara responder o cara, né? Pô, o cliente perguntou o preço e ao invés de conversar com ele, eu vou e já de cara eu mando o preço para ele. De cara eu mando o preço. Foi feita uma pesquisa que o preço do produto, no final da conversa, ele gera muito mais encantamento para o cliente, muito mais fechamento do que no início. Então, se você conversar com o cliente, no final você apresentar o preço, você vai tender a ter muito mais sucesso nas suas vendas. Ah, Davi, eu já converso com o cliente mandando preço. Beleza, é uma estratégia sua. Porém, estatisticamente você vai vender menos, né? Se você conseguir fazer um processo onde você conversa com o cliente, entende o cliente, no final você manda o preço, você vai vender mais, com certeza, tá? E o que eu faço com lead ruim, Davi? Olha, fiz uma campanha, dei um monte de curioso e os leads estão ruins. Existe um conceito chamado nutrição. O que é nutrição, Davi? Nutrição é você manter o cliente sendo alimentado com algum tipo de conteúdo. Seja através do WhatsApp ou talvez através de e-mail. Ou vídeos, ou artigos, mas o canal que você vai entregar isso é através do WhatsApp ou e-mail. Então a nutrição ela pode fazer um cliente desqualificado se qualificar no meio do processo. Então, se você quer qualificar um lead, é totalmente importante que você entenda sobre nutrição. Porque nutrição, você vai, um exemplo, o cara entrou em contato com você. Ah, cara, entendi o produto e tal, mas às vezes o cara não entendeu direito. Beleza, parou de te responder. Você vende um serviço, por exemplo, você vende um serviço de informática. E aí, cara, uma instalação de um software, por exemplo. E aí você pode ir mandando conteúdo sobre software, né? Um conteúdo como esse aqui, provavelmente você vai receber pelo WhatsApp ou por e-mail. E aí você vai começando a criar uma relação com o cliente, onde ele consegue entender de fato qual é a sua solução. E aí o cliente entendendo mais sobre sua solução, provavelmente ele vai querer fechar mais com você. Então, quando você tem um lead ruim, você pode tratar ele, trabalhar ele. Às vezes você pode oferecer até outro produto para ele, ou talvez fazer uma coisa que a gente chama de follow-up. O que é follow-up, né? Não existe só follow-up de venda. Você pode fazer um follow-up antes, que é você ir acompanhando esse cliente, que às vezes não fechou, talvez estava um pouco frio, e aí você vai mandando mensagem, 1 hora ele volta de novo, e aí de repente nesse momento ele já está um pouco mais pronto. O que eu vejo muito errar é a questão de muita gente erra por simplesmente deixar o lead. O cara conversou hoje com o lead não fechou, ele deixa de lado e vai atrás do outro lead. A maioria das vendas que eu já fiz, e vendas altas, são com clientes que ficam conversando comigo mais de uma semana. Clientes que, às vezes, a maioria conversa comigo muito mais tempo, gera uma confiança, às vezes fica atrás da pessoa ali conversando, e aí a pessoa vai e fecha. Então, não deixe de permanecer ali conversando com o cliente para você poder ter entendimento do que ele precisa. Então, nunca abandone um lead porque ele não fechou. Muitas vezes ele não entendeu sua solução. Tem gente que às vezes está na correria, gente. Hoje em dia, você vê um anúncio, vê alguma coisa, clica, entra e começa a fazer outra coisa. E é até você parar para entender aquilo ali. Então, e é interessante que o seu cliente, quando ele precisar da sua solução, você seja o primeiro a estar ali, entendeu? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um relacionamento com uma empresa para poder fechar com ela. E aí, um serviço, enfim, nem é para mim na verdade, mas eu estou conversando. E eu não salvei o contato desses caras, eu cliquei no WhatsApp e tá lá o contato deles.
eu não consigo nem pesquisar no WhatsApp o contato deles. E eu tenho dezenas de conversas todos os dias. Essas conversas vão pro final e a conversa dele vai sumindo. E aí, hoje eu fui falar com ele e fiquei procurando. Por que esse cara não me manda mensagem com mais frequência? Eu tô interessado. Então, assim, é interessante você ter esse relacionamento. Quando o cliente falar, cara, não quero mais ouvir, não quero mais... Aí beleza, mas enquanto ele estiver ali, acho que é importante sim você manter um relacionamento. Pessoal, estamos encerrando aqui nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar sempre aqui tentando passar um conteúdo maior qualidade possível. Eu confesso para vocês que alguns conteúdos aqui, eu fico até assim, cara, podia estar vendendo isso, podia fazer um cursinho. Mas estou aqui entregando de graça para você poder realmente entender. E aí, quem sabe você não se torna um cliente nosso. Davi, tráfego paga muito caro? Pode entrar em contato com a gente que a gente dá um jeito de te entregar um plano de tráfego com excelente qualidade. Tá? Esse vídeo, não sei a época que você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo esse vídeo aqui na época que a gente está com uma oferta especial, acho que é interessante você entrar em contato com a gente muito rápido. Dependendo de onde você viu esse vídeo, por qual meio que você recebeu, clica e entra em contato com a gente que a gente vai ter um prazer enorme em te entender e te atender. Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo.